Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Subcast. Hoje eu tô aqui mais uma vez com a digníssima Pri. Oi, gente, tudo bom? Aqui eu vou dar uma notícia que vai tirar o seu chão. O nome da Priscila é Sara. É verdade. Tem gente que não sabe isso. Meu nome é Sara Priscila Uber Subirá agora. Meu Deus, quanto nome. Moça, devia ter ficado só com 3. Nossa, quanto nome. Eu sei. Quanto nome. Como mudar seu nome? Não, agora já foi muita papelada, amor. Na época do casamento, do casório, quando a gente tava preparando pra casar, que eu sabia que eu ia ter que tipo, assinar umas papeladas que tinha a ver com meu nome, eu falei que eu ia tirar o Uber. E a família do Isa não acreditava nisso, eu achava que eu tinha que manter o Uber. Então eu mantive, mas eu me arrependo disso até hoje. Porque eu acho muito comprido 4 nomes. Ela quase desmaia de escrever 4 nomes no papel. É muito grande, gente. Nossa. É, Ela participando do podcast, como sempre. Então, a gente apareceu, falou, Eba, Subcast, muitas vezes, muita frequência, e inventou de mudar de casa, a gente se mudou, a gente tá nessa loucura, tem uma semana já, mas assim, a nossa casa ainda é caixa pra todo lado, já tá ficando melhor, na verdade. O último vídeo tinha mais caixa. Então assim, a gente tá se ajeitando, deu uma sumida, mas vamos voltar, não se desespera. Acalma teu coração. A gente não vai embora. A gente tá gostando muito de fazer podcast, pra falar a verdade. É bacana, é divertido. Eu não tô de maquiagem, mesmo que a gente tá gravando também. Tem gente que tá vendo a gente perguntando ainda do bola. Tá tudo ok. YouTube, Spotify, Deezer, beijos. Então, essa semana passada eu e a Pri estávamos conversando por causa de um acontecimento, uma conversa que tivemos com nossos amigos. E isso inspirou o tema para esse podcast, não foi, amor? Exatamente. Qual foi a conversa? Conta pra eles. Bom, a gente tava conversando com os amigos sobre tendo a Ayla, né, nossa filha. E eles começaram a falar sobre como isso assustava muito eles, a ideia de ter uma filha. Porque eles tinham muito medo de tantas coisas que podiam acontecer nesse mundo. Eles tinham muito medo de ter uma filha que ia engravidar e supostamente estragar a vida dela por isso e tal. E eu assim, fiquei com uma cara muito assim... De paisagem, porque eu realmente não conseguia me identificar nem um pouco com essa preocupação. Não. Com essas preocupações, na verdade. Né? Eu nunca nem tinha pensado nessas preocupações. E eu percebi, assim, a diferença de histórico que a gente tinha de outras pessoas, de vir de uma família tão, assim, estabelecida nos princípios da Bíblia. Que é um privilégio gigantesco. Sim, total. E já ter essa mentalidade de, eu e minha casa serviremos a Deus. E entender também que a proteção dos nossos filhos, da nossa família, tá na mão de Deus também, sabe? E, sei lá, só esse shift de mentalidade, eu nunca tinha nem pensado como... O mundo tem tantas mais preocupações do que a gente, sabe? Que a gente consegue dormir em paz. E aí eu pensei que a gente podia conversar um pouco sobre isso. Então, porque a gente ficou até chocado. Cara, tem esses... Realmente, o mundo tem seus 1001 perigos, mas se eu fosse... Assim, se eu for me preocupar sobre que eu não tenho controle, eu vou viver essa vida aflito, pirando o cabeção sobre a proteção da minha família. Né? E obviamente isso não é o que Deus planejou para nós, né? 1 Pedro 5,7 fala que a gente pode lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, né? Essa nossa filha gritando no fundo, se você consegue ouvir, mas 1 Pedro 5,7 fala que eu posso lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade porque Ele tem cuidado de mim. Então assim, se eu fosse vivendo essa ansiedade, essa preocupação sobre coisas que não tenho controle, cara, que horrível que isso seria, né? Mas eu vejo isso tão recorrente nas escrituras, de ter minha fortaleza no Senhor, dele ser meu escudo, de eu estar debaixo de suas asas, de eu levar meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. E a gente percebeu que privilégio é viver essa vida com o Senhor e de realmente não ser dono da nossa própria vida. Né? Com isso, a gente também não tem as preocupações das pessoas que são donos da própria vida. Realmente. Eu não tô no controle e eu vejo o propósito no que a gente faz. Até em a gente ter filhos, os filhos são como flechas, eles têm um alvo, um objetivo, né? E assim, muita gente até fala, o mundo tá... Às vezes as pessoas sempre passam com esse mundo tão... eu já escutei muita gente dizendo, o mundo tá tão horrível, a coisa vai piorar, eu nem quero ter filho no mundo assim. Mas, meu Deus, se você segue Jesus, seus filhos carregam resposta para esse mundo. Então a ideia não é a gente se esconder
né, e tentar se proteger, porque mesmo que eu perca a minha própria vida, né, Cristo é maior do que isso. A minha missão que eu tenho em Cristo é maior do que isso. Então, conhecê-lo e fazê-lo conhecido é o motivo pelo qual eu vivo, existo, e que meus filhos vivem e existem, e esse é o nosso propósito. Né? E obviamente o que eu espero que eles um dia entendam, e eu descanso no Senhor, porque a nossa oração, a gente ora todos os dias, né, que essa menina aqui vai entender os caminhos do Senhor, além da nossa capacidade de explicar para ela. Então, e a gente tem fé, a gente fica tranquilo nisso. Eu acho que e é isso que é muito interessante, porque a fé ela tem dois lados. Uma é aquele lado de descanso, de poder dormir à noite sem estresse. E o outro lado também é de fazer o nosso melhor. Tudo que a gente sabe. Sabe, a Bíblia ensina muito sobre interceder sobre nossos filhos, orar, jejuar, colocar em prática esses princípios, essas tarefas, como se fosse. E a gente faz isso e aí a gente consegue descansar. Porque a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não volta vazia. Então as promessas delas são reais. Então a gente é obediente e descansa no presente dessa obediência. É, o preço... Que além da gente pagar esse precinho, existe o pressão, que foi que Jesus pagou, né? Então, assim... esse negócio aí que você está falando de proteção para sua casa, para sua família, é o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho da prosperidade. Existe prosperidade no evangelho porque é Jesus que nos provém, ele é o nosso provedor e ele tem abundância de tudo para nos dar. Não é o motivo pelo qual nós o seguimos. Nós seguimos dispostos a desistir de tudo, desistimos de tudo para segui-lo, mas você tem que entender que Deus se preocupa com você e com sua família. É por isso que a Bíblia fala tanto disso. Exatamente. Então... E por isso que funciona a palavra dele também. Por isso funciona. Então, assim, nossa, imagina você viver preocupado. Eu comecei a pensar, cara, nossa, se for viver preocupado, o que pode acontecer? A gente também não teria filhos. Não ter filha também não. Meu Deus. Mas não é isso. O Senhor é a nossa confiança, Ele é a nossa fortaleza. E por causa disso, a gente não só tem essa guria aqui, mas vai ter um monte de irmãozinho e irmãzinha pra você. Vamos arrumar umas crianças aqui em todo canto, encher essa casa de criança. Amém. Amém. Você quer um irmãozinho? Uma irmãzinha? Vários irmãozinhos e irmãzinhas. Então, assim, se você está preocupado por causa do que você tem que fazer, você no controle, você vai estar dependendo da força do seu braço. E a força do seu braço não é nada. Exatamente. Sinceramente, com todo respeito. Eu acho que essas desculpas de não querer ter filhos por medo realmente são vazias em face do que, tipo, o que as promessas de Deus prometem. Mas tem outros motivos que as pessoas que podem não querer ter filhos e que são super válidos, eu acho. Mas existem desculpas válidas, eu acho. Por exemplo, o Paulo mesmo diz, ele encoraja o pessoal a não casar, ele acha que é uma boa, né? Nas epístolas ele fala, eu acho uma boa que você pode dedicar mais tempo pra servir ao Senhor. Esses tempos são incertos, ele até diz naquela época. Então ele queria gastar mais tempo pra ganhar pessoas. Então todo mundo tem suas razões e tem razões válidas. Mas eu acho que a razão de medo não é uma razão válida. Com certeza. Então, assim, de Cristo, né? Você não é todo mundo que precisa casar, não é todo mundo que precisa ter filho. Né? Isso aqui são coisas boas, são presentes, mas não é tudo na vida. Jesus é muito maior do que isso e, né, existe uma vida para cada um. Talvez você não quer casar, talvez você não quer ter filho, glória a Deus. Faça isso com amor. Mas se você quer casar, quer ter filho, você decide não fazer por causa do medo, aí, meu amigo, tá errado. Tá errado mesmo. O medo não pode tomar esse poder na nossa vida. Não, o amor perfeito lança fora todo o medo. Se tem algo na sua vida que o medo domina, você ainda não está confiando plenamente em quem o Senhor é. Você não está confiando no amor perfeito dele, porque o amor perfeito dele lança fora o medo. É verdade. Faz 1 mais 2. É verdade. É isso aí. Mas isso que eu acho muito legal, que a gente tem tanta liberdade quando a gente realmente segue a Cristo, a gente vive por Ele e pra Ele, igual a gente tava falando mais alguns minutos antes, a gente não precisa preocupar porque não é nossa vida mais. Então, não temos uma vida pra se preocupar. Isso é uma coisa que a gente acabou de sair de uma nossa casa, que era nossa, e agora a gente tá alugando um apartamento. E aqui onde a gente mora tem um clima bem maluco, então tem tempestade, tornado. E foi muito engraçado que a gente experimentou uma dessas ontem à noite. E foi assim, zero estresse enquanto aquilo estava acontecendo. Porque a cerca não é nossa, o quintal não é nosso. Tipo assim, é tudo alugado, a gente não tem como consertar nada. E assim,
Obviamente, a gente nem era os donos da nossa própria casa, né? Tudo pertencia, mas a responsa era nossa. Mas eu fico só pensando de não ser o dono, já dá muito menos preocupação. Não é meu, eu vou fazer o quê, entendeu? Então, assim, além de eu não ser o dono, quem é dono da minha vida é Jesus. É um melhor dono do que eu. É o melhor, ele é dono da minha vida melhor do que eu. Então, assim, dá uma paz, uma confiança. E eu acho que essa fé que a gente precisa ter em Deus, a fé sem a qual é impossível agradar a Deus, é muito de novo que a gente vê em Daniel no capítulo 3, a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Diante da própria morte, eles dizem: Deus pode nos livrar, ele vai nos livrar, e mesmo se ele não livrar, né, eles não voltam atrás porque eles confiam na bondade de Deus. Quer dizer, se Deus não me livrar, é porque essa é a vontade dele. Se for a vontade dele, é a vontade melhor. Mas eles estão confiando que Deus pode, na plena certeza de que ele vai, dizendo que mesmo se ele não fizer, eles confiam. Então esse tem que ser o nosso coração. Exatamente. E confiar que Deus sabe mais do que a gente. 100%. Que é muito difícil às vezes a gente confiar, tipo, se tocar nisso. Então, melhor do que você viver preocupado se vão assaltar no ônibus, se não vão, se vão esfaquear, se não vão fazer todas as coisas horríveis, é você confiar no Senhor, na proteção dele, que ele prometeu sobre a sua vida, exercer as disciplinas espirituais de intercessão, de oração e confiar no resultado. E exercer também o bom senso, né? Também, né? Tipo, Deus te deu uma cabeça, ele te deu um cérebro, então não vai colocar Deus na prova também. Porque tudo isso faz parte da maneira que Deus protege a gente, né? Faz, Então até, assim, aqui em casa a gente tranca a porta, a gente não vai dormir com a porta destrancada. Porque a gente tá usando o bom senso que Deus nos deu também, né? E com certeza, como você falou, orando sempre, intercedendo. E isso nos dá força pra descansar. E confesso que de vez em quando, tipo, eu penso, cara, nós estamos voltando pro Brasil, coisa um pouquinho mais perigosa, eu lembro de como eu cresci, das vezes que eu fui assaltado, né, tudo e tal, e começa a bater uma preocupaçãozinha. Mas imediatamente eu não deixo o pensamento crescer, porque Deus protege a gente aqui, vai proteger a gente lá, e se for na Arábia Saudita, ia proteger a gente lá também. Então, assim, é no Senhor. Obviamente, a gente se adapta, se ajusta, toma as precauções que são devidas, mas ultimamente, né, tipo, no total, assim, a confiança tá nele, né, não em nós. Então, podemos descansar. Se fosse por essas preocupações, tem tanta coisa, cara, que não tá no nosso controle, que você vai viver a vida pirando no cabeção, né? Precisamos confiar no Senhor. E é só por causa dele que a gente teve coragem de ter bebês e que vamos ter mais bebês e, assim, só assim, de verdade. Porque existe um propósito. E essas crianças aqui vão mudar o mundo. Começando com essa guria aqui. E eu tenho essa convicção não por causa da nossa habilidade. Eu acho que eu já até falei isso mais cedo, mas eu vou repetir. Todos os dias nós oramos que a gente consiga educar a nossa filha de acordo com a vontade e a palavra de Deus, além da nossa capacidade de fazer isso. Estamos pedindo a ajuda do Espírito Santo. Então, por causa disso, nós temos confiança que essa guria vai pegar fogo por Jesus todos os dias dela, enquanto ela viver. E não dá nem pra gente se orgulhar em que nossa habilidade, o que a gente consegue fazer, já fez. A gente sabe que é tudo por causa e somente por ele, né? E algo que vai ser a escolha dela. É verdade. Mas o ponto e a mensagem que a gente quer deixar com você hoje são os seguintes. Confie no Senhor. Não pire o cabeção com a proteção da sua família, né? Quando Deus pode fazer um trabalho muito melhor do que você, mantendo sua família e sua casa segura. Isso não é o evangelho da prosperidade, é a prosperidade que existe no evangelho, porque Deus é o dono. Então, seja passando fome, seja em abundância, né? Ele que está no controle. Nós podemos descansar no cuidado dele. E para terminar o episódio de hoje, eu vou ler um dos oizinhos que vocês deram pro podcast aí no Twitter, né? @EzelSubirá. Alguns de vocês mandaram um recado para esse podcast, vamos lendo rapidinho. O Marx disse, fala meu nome no Subcast. Então Marx, não falei seu nome. Oi. A Carol disse, Deus abençoe sua família. Assisto seus vídeos junto com meu filho de 12 anos, o Gabriel. Ele gosta da série dos vacilos. Acredito que mostrar sua história para ele é uma forma de poder ver que a juventude dedicada a Deus é sempre a melhor escolha. Obrigado, Carol. Que Deus abençoe você e o seu rapaz de 12 anos. O Patrick Duarte falou para escutar o podcast Coisa de Cristão, que é bem legal. Sugestão do Patrick aí. Vitor Simões, fala galera do canal do Isa, melhor canal do YouTube. Daí eu fico sem jeito. Amém. Madu Paiva, fala Israel, só queria dizer que você é 9, porque 10 é só Jesus. Ok.
Leonardo Jesus, salve Isa, lembre-se, povo, de seguir Jesus. Então, pessoal, Leonardo, deixa o lembrete aí de seguir Jesus. Luiz, salve nessa hora, pede para o Isa agora, para aparecer no podcast, certo? Laís manda um beijo para mim, para Pri e para ela. Obrigado, Laís. E o Albert Silva disse salve diretamente do interiorzão da Bahia para o mundo. Que ele ama o que Deus faz através de nós. Glória a Deus por isso, nos sentimos encorajados aí pelo comentário. A Stephanie deu um alô. Gente, é muito alô. Se eu for continuar lendo até o final. Só lê os nomes. Ok, Vitor Hugo deu um salve pra Mulher na Vida. Não precisa ler o que eles fizeram. Mas daí é muita gente. Só lê. Fulano, ciclano, tá, agora acho que agora falta pouco. Vou bem rapidão. Agora, fuma do locutor. Vitor Hugo disse salve pra Mulher da minha vida, minha noiva amada, @Arese. De Rebeca. Miriam Guedes disse salve, Zuna Nux disse salve, a Duda disse salve, a Amada Pramar disse salve, o Bielzão disse salve, a Mari disse salve, que a Ilha é linda, é verdade. E muitas outras pessoas deram salve, a gente vai parar por aqui, porque tem várias. Mas, né, quem sabe, você tem aí sugestões, comentários acerca do podcast, você pode falar comigo lá no Twitter ou até usar a hashtag Subcast. A gente lê e conversa com vocês. Um beijo grande, um abraço gigante. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, galera. Um beijo. E lembre-se de colocar a sua confiança em Deus e não pire o cabeção sobre a proteção da sua vida e a da sua família. Deus é mais. Abraço.